O Brasil está ganhando um instrumento para que a população possa acompanhar as ações do governo e cobrar resultados. A Lei de Acesso à Informação vai valer para municípios, estados e a administração federal. A Lei 12.527 foi publicada em 18 de novembro de 2011 e se transformou na mais importante ferramenta para dar transparência aos atos dos governos e também à forma como o dinheiro público é utilizado. Os cidadãos brasileiros conquistaram o direito de obter informações dos salários pagos com dinheiro público em órgãos federais, estaduais e municipais dos poderes executivo, legislativo e judiciário. No começo, a resistência à aplicação da Lei de Acesso à Informação, principalmente para a divulgação de salários associados aos nomes de servidores, foi grande. Mas, aos poucos, a sociedade e os próprios órgãos públicos se acostumaram com as novas regras de transparência que criaram um sistema de prazos para o atendimento de solicitação de dados e esferas de recursos para o caso de negativos. Aumentou o número de policiais presos por cometerem crimes em todo o estado de São Paulo. O Globo News conseguiu os dados via Lei de Acesso à Informação. 80% dos internos da Fundação Casa são dependentes de drogas ilícitas. É o que mostra um levantamento exclusivo feito a partir de dados obtidos pela Lei de Acesso à Informação. Os dados foram obtidos pelo G1DF através da Lei de Acesso à Informação. Segundo a Secretaria de Saúde, em 50 dias, do dia 1º de março ao dia 20 de abril, 391 pacientes que tratavam a Covid-19 morreram à espera de um leito de UTI. Porém, desde o início do governo Bolsonaro, a lei de acesso retrocede. Já houve tentativa de ampliar o número de servidores autorizados a classificar arquivos como sigilosos. Os indicadores, como a taxa de pedidos concedidos, são piores na comparação com seus antecessores. E a decretação de sigilo sobre documentos, em especial aqueles que podem provocar desgaste político ao presidente, tem se tornado rotina. 100 anos, gente, é o tempo que o Exército considera que deve ter de sigilo para o processo administrativo já arquivado contra o general Eduardo Pazuello. Aquele procedimento que apurava a participação do general num ato político ao lado do presidente Jair Bolsonaro. O governo impôs mudanças à execução da Lei de Acesso à Informação. Alegando problemas causados pela pandemia, o governo suspendeu os prazos máximos para respostas a consultas. O governo ampliou o sigilo de documentos solicitados por meio da Lei de Acesso à Informação. Pareceres jurídicos emitidos por todos os ministérios e enviados para orientar a Presidência da República agora são considerados sigilosos. Qual é o balanço dos primeiros 10 anos de existência da Lei de Acesso à Informação? De que forma o governo atual tem dificultado a sua execução? E como as fake news criaram um desafio adicional à transparência das informações públicas? Esses são os temas do Ao Ponto desta segunda-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com o coordenador da sucursal do Globo em Brasília, o jornalista Francisco Leal. Fique com a gente. Francisco Leal, para a gente começar essa conversa, explica o que é exatamente a Lei de Acesso à Informação e em que contexto ela foi criada? A lei ela é de 2011, ela foi sancionada em 2011, na época era o governo Dilma, e eles deram um prazo de 6 meses para ela entrar em vigor. Então, ou seja, ela entrou em vigor para valer em maio de 2012. E o que ela significava? Na época era assim, já havia em cerca de 90 países leis de acesso que garantem ao cidadão pedir uma informação ao Estado, ao governo, e o Estado ter que entregar essa informação. E na história do Brasil, como a gente vem de uma história de ditadura, e o serviço público sempre considerou o documento que ele guarda como o servidor como o proprietário do documento, então havia um histórico de que o documento só era entregue se o servidor quisesse, né? E a lei instituiu uma regra, não, você tem que entregar em um prazo determinado. E abriu algumas exceções para o servidor não entregar quando não fosse possível. Foi-se o tempo em que o sigilo era regra. Agora a informação é direito de todos e é dever do Estado provê-la. Bom, aliás, tem uma coisa curiosa sobre os antecedentes da Lei de Acesso. Em 2011, o governo encomendou uma pesquisa ao Roberto da Mata sobre como os servidores públicos estavam
iam perceber essa lei nova que estava chegando. E uma das respostas que apareceram foi que os servidores tinham medo com os pedidos que os jornalistas iam fazer e como eles iriam usar essas informações. E que o Roberto da Mata, da época, traduziu, isso aqui é exemplo de cultura do sigilo, porque o servidor acha que ele é o dono da informação e está com medo com o uso que vai ser. E depois os jornalistas nem foram a categoria profissional que mais fez uso, mas enfim, o medo inicial ficou registrado. Agora, Francisco, desde a criação dessa lei, dessa regulamentação das formas de acesso, que tipo de informação relevante a gente pode lembrar que foi importante, inclusive, para a compreensão da nossa história, inclusive desse período de ditadura? Sobre isso é bom voltar no tempo e lembrar que quando a lei foi instituída, tem a lei final, é 12.527 e tem a 12.528. A 28 é a que instituiu a Comissão da Verdade. Então, quando a lei de acesso veio, havia uma pretensão de que ela ajudasse a abrir os arquivos da ditadura. Isso acabou não ocorrendo porque a maior parte dos arquivos ou já tinham se destruído ou as Forças Armadas alegaram que eles não existiam mais. Enfim, o que acabou prevalecendo foi que a lei instituiu um instrumento para a gente saber o que o governo está fazendo hoje. Então, a gente consegue pedir uma informação, por exemplo, eu quero ter acesso a toda a discussão interna do governo para elaborar uma proposta de emenda constitucional. Depois que a emenda vai para o Congresso, o cidadão que quiser saber como é que foi feita essa discussão interna, ele pode pedir esses documentos e ter acesso a isso. Inclusive, isso foi uma das coisas que os jornalistas conseguiram pedir, não foi fácil, né? Porque primeiro, por exemplo, quando veio a PEC do Temer sobre reforma da Previdência, o Ministério da Fazenda não quis entregar. Aí aconteceu a mesma coisa, quando veio a PEC da reforma da Previdência do governo Bolsonaro, o Ministério da Economia também não quis entregar. Mas aí dentro das instâncias de recurso, a CGU, que também é um ministério, mas tem poder na lei, um poder acima dos demais ministérios, no governo Temer tinha mandado o Ministério da Fazenda entregar. No governo Bolsonaro teve uma grita no Congresso e não precisou chegar na CGU e a gente acabou tendo acesso aos documentos sem precisar ter uma determinação. Então assim, ela serve muito hoje, e principalmente para jornalista, ela embasa muita informação que é publicada nos jornais que você consegue ter acesso sobre a rotina de como o governo trabalha. Isso no governo federal. Embora a lei também se aplique ao Poder Judiciário, ao Congresso e também aos estados e municípios. É uma ferramenta bem importante para jornalistas, pesquisadores e até para o cidadão comum, né? As pessoas muitas vezes até desconhecem como se informar através da Lei de Acesso à Informação, que está fazendo 10 anos, né, Leale? Você, inclusive, levantou comparativamente os pedidos de acesso à informação que foram negados por órgãos do governo nesse período de 10 anos. A gente pode dizer que houve um retrocesso nessa transparência do governo, principalmente agora no governo Bolsonaro. O que aconteceu? Antes vale dizer o seguinte, só é possível, que é a contradição do processo, né? Só é possível dizer se a lei de acesso está sendo mais ou menos respeitada porque a própria lei de acesso criou uma cultura e o governo criou lá atrás, início ainda da época do governo Dilma e Temer, dados que você pode procurar, estão disponíveis na internet para você medir a transparência, então isso ainda existe. Só que assim, olhando os dados hoje, comparando o que foi a lei de acesso nos primeiros anos do governo Dilma e o que ela é hoje, deu para perceber que tem, entre os ministérios, que é o centro do governo, né, os ministérios que estão aqui na esplanada, existe uma redução no percentual de pedidos que são concedidos. O que são esses pedidos concedidos? O cidadão pede, eu quero informação X, passa 20 dias, que é o prazo legal, o Ministério, dentro desse prazo, entrega a informação. Então, o pedido foi atendido. Então, assim, comparando os ministérios, dos 23 ministérios, incluído aí as 3 comandos das Forças Armadas, porque 2 ministérios os dados não estavam disponíveis, 16 deles, os indicadores de pedidos concedidos, são menores na gestão Bolsonaro do que eram lá no começo, quando a administração ainda estava aprendendo a lidar com a lei de acesso. E a mesma coisa acontece com os pedidos negados. Dos 23, 14 órgãos tem índices de pedidos negados maiores do que havia no começo. Vou citar alguns exemplos, né, com relação aos pedidos negados. O Ministério da Cidadania, na época do governo Dilma, ali, antes dela até sofrer o impeachment, negava 3% dos pedidos.
esse percentual aumentou para 10%, que dá um crescimento de mais de 200%. Só que a gente tem que fazer para ser justo e honesto. Majoritariamente, na média, os pedidos são concedidos. O que o retrato do 10 anos depois mostra? O governo continua majoritariamente atendendo os pedidos, mas houve uma inflexão. Isso está acontecendo numa proporção menor. E Leale, quando a gente vai olhar no detalhe cada um desses pedidos negados, qual é a avaliação que se faz do ponto de vista qualitativo? Que tipo de pedido de acesso à informação acaba sendo negado? A gente tem como um exemplo muito emblemático o caso do ex-ministro Eduardo Pazuello, que participou de um ato político ao lado do presidente Jair Bolsonaro mesmo, sendo um general da ativa e não foi punido, e a explicação sobre o porquê dessa decisão do Exército nunca veio a público, né? Exatamente assim, os números eles não dão conta de toda a história. Essa análise dos casos, os pesquisadores se baseiam muito nisso, porque tem uma percepção de que no governo Bolsonaro os casos mais sensíveis você não tem certeza de que vai ter acesso. Ou pior, você pode nem ter acesso, que vem uma resposta negativa. Esse caso do Pazuello é um caso que é bem emblemático. Assim, a gente apresentou um pedido para ter acesso a toda a sindicância que resultou na absolvição do Pazuello. O Exército não só negou, como estabeleceu um sigilo de 100 anos. Antes, qualquer sindicância que se pedia dos civis e até mesmo dos militares, a CGU determinava, o órgão não entregava, mas a CGU mandava entregar. No caso do Pazuello, houve uma mudança de entendimento e a CGU passou a entender que, no caso de militar, tinha uma questão ali envolvida de hierarquia que o documento não poderia mais ser público. Então passou a ter uma reserva. E isso é uma mudança de entendimento que aconteceu no governo Bolsonaro. Na nota, o comandante do Exército, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, analisou e acolheu os argumentos apresentados por escrito e sustentados oralmente pelo general Eduardo Pazuello. Segundo a nota, não restou caracterizada a prática de transgressão disciplinar por parte do general Pazuello. Em consequência, arquivou-se o procedimento administrativo que havia sido instaurado. Tem outros episódios, e a gente pode lembrar assim, o governo Bolsonaro já começou em 2019 dando um sinal trocado em relação à transparência. No primeiro mês, Bolsonaro viaja para o exterior, Mourão edita um decreto para ampliar a lista de servidores que poderiam decretar sigilo. Na pandemia, o Bolsonaro editou uma medida provisória que era para suspender os prazos de atendimento dos pedidos de lei de acesso. Essa MP caiu por uma decisão do Supremo. Aquele decreto lá de 2019, o Congresso ia revogar e o Bolsonaro, antes de sofrer o constrangimento de ter um decreto, um dos primeiros dele revogados pelo Congresso, ele mesmo desistiu da ideia, né? Você está falando aí do caso do ex-ministro Pazuello, Leal, eu estava dando uma olhada aqui nos números, o Ministério da Defesa é o que apresenta a maior alteração nessa proporção de pedidos de informação concedidos, né? Na gestão da Dilma, 81% dos pedidos foram atendidos, no governo Bolsonaro o índice cai para 57,6%, é uma queda bem expressiva, né? Quer dizer, esses mecanismos têm sido usados pelas Forças Armadas para bloquear o acesso à informação. Na verdade, isso merece até um aprofundamento para ver que tipo de pedidos que eles estão negando, enfim. Mas, historicamente, eu lembro assim, de ter feito pedidos de lei de acesso lá no começo do governo Dilma, era assim, você conseguia informações na defesa que você não conseguia quando você pedia diretamente ao Exército, por exemplo. A defesa concedia e o Exército negava. Esse indicador aqui, por exemplo, mostra que o Exército teve uma evolução, apesar de ser o mesmo órgão, né, que classificou com 100 anos de sigilo o Pazuello, teve uma melhora nos indicadores e a defesa piorou. Isso diz muito a respeito de como o governo, e o governo tem militares em várias pastas, tem um entendimento diferente sobre a lei. Leal, ainda seguindo nesse mesmo rumo, em que medida você percebe que os termos como segurança institucional, segurança estratégica ou mesmo segurança pessoal do presidente acabam servindo nesse momento como lastro, como subterfúgio, inclusive, para restringir o acesso a informações que são importantes para a sociedade, inclusive sobre o uso de dinheiro público, né? As questões administrativas, elas até, assim, são pedidos que a gente apresenta e as respostas vêm. Agora,
O setor que cuida com a segurança, ele sempre teve esse receio com o que pode ser mostrado ou não. No governo Bolsonaro, a alegação de proteção à segurança da família foi usada para que não se concedesse a informação sobre o acesso, as informações sobre quantas vezes e que dia foram os filhos do presidente visitar o presidente no Palácio do Alvorada. O que é um contrassenso, né? Porque qual é o risco à segurança para uma pessoa, que é filha, se saber o dia que ela já foi? Ou seja, não tem ninguém que vai ficar lá na porta pensando, fazendo maldade, porque isso já ocorreu, então assim, não faria nem sentido, mas eles alegaram isso para não divulgar essa informação. Leal, como é que é o caminho dessa informação dentro do governo? Hoje, quem é que tem o poder de decretar sigilo ou não sobre alguma informação e de quantos anos? E quando chega um pedido via lei, como é que é esse caminho? Vai direto para o órgão, para o Ministério, e depois tem recurso para a Controladoria Geral da União? Como é que são esses caminhos dentro do governo? Para quem não sabe, nunca experimentou fazer um pedido, você tem um sistema que é no site, você se cadastra, bota lá seus dados, que antigamente chamava ESIC, agora chama Fala BR. Aí você cadastra, seleciona o órgão que você quer mandar e formula o seu pedido e ele é enviado. Vai para o ministério que você direciona para o órgão, por exemplo, sei lá, departamento para a Polícia Federal, vai direto para a Polícia Federal. Tem dentro da Polícia Federal um setor de atendimento ao cidadão que tem que processar esse pedido, encaminhar para o setor que tem a informação que o cidadão está pedindo, e em 20 dias responder. Terminou 20 dias, não respondeu, o órgão pode pedir mais 10 dias de prazo. Vai que ele pode alegar que está com dificuldade para obter informação. Então, no máximo, em 30 dias, a resposta tem que vir. Se a resposta vier e não for o que o cidadão está pedindo, ele pode recorrer 2 vezes dentro do órgão. Aí, ainda ficando insatisfeito, ele pode recorrer uma 3ª vez, e aí quem vai responder é a CGU. E se ele ainda assim não ficar satisfeito, ele tem uma última instância administrativa, que é uma comissão interministerial, onde é mais difícil, se tem 3 níveis hierárquicos que dizendo não, é mais difícil a comissão atender. Com relação aos servidores, quem pode classificar, tem uma escadinha na lei. Assim, os documentos reservados, que ficam protegidos por 5 anos, você tem que ocupar cargos de até DAS 4, se eu não me engano, 4 ou 5. Documentos secretos que ficam protegidos por 15 anos, você tem que ter DAS 6, né? Tem que ser um secretário nacional de alguma pasta para poder decretar o sigilo desse tipo de documento. E os ultra secretos, que ficam protegidos por 25 anos, renováveis por mais 25, isso só ministro de Estado pode botar esse carimbo. E aí, voltando à história do decreto lá de 2019, o Bolsonaro queria baixar o sarrafo, né, e deixar que mais gente pudesse botar mais carimbos de secreto e principalmente esses de ultra secretos, né, enfim, que hoje são restritos só aos ministros. E muita gente tem uma falsa ideia de que isso tudo só serve para jornalista, buscar aquilo que o governo esconde, fazer reportagens e tudo mais. Mas tem uma grande importância a lei para o cidadão comum, né? Esse caminho que você acaba de detalhar para a gente, ele pode ser seguido por qualquer cidadão brasileiro em relação a qualquer tipo de informação pública, correto? A título de curiosidade, os jornalistas historicamente representavam 2% do volume de pedidos que são apresentados ao governo. Já tem mais de 1 milhão de pedidos de lei de acesso apresentados desde 2012. E a maior categoria tinha funcionários de empresa privada, servidor público federal, ou seja, o próprio funcionário público pede para o próprio órgão usando a informação usando a lei de acesso. Tem sindicato, partido político, ONG, empresa, pessoa jurídica pode usar a lei de acesso para pedir informação. Então, a lei não foi feita para jornalista. A gente, como está atrás de informações que o governo não revela, ela é um baita instrumento, mas ela é uma lei para todo mundo. Leal, o que os especialistas em transparência, informações públicas dizem sobre essa situação? Você, inclusive, conversou com o Jorge Hage, que foi o primeiro Controlador-Geral da União, né? Ele está preocupado não só com a questão da dificuldade no acesso à informação, mas também com a divulgação de informações falsas por parte do próprio governo, né? Ele foi o primeiro chefe da CGU e que colocou a lei de pé. Qual é a avaliação que ele faz? Que durante muito tempo a lei foi se consolidando e a cultura de transparência foi sendo ensinada aos servidores públicos, isso na administração federal.
mas acredito que nos 2 últimos anos a coisa mudou. E aí ele fala assim, e hoje, o raciocínio dele, a gente tem um problema que não foi pensado na lei, quando a gente elaborou a lei de acesso, que era assim, lá atrás era garantir ao cidadão o direito de informação. Aí o que ele diz que tem hoje? A questão é garantir ao cidadão informação verdadeira. Ele fala, hoje a gente tem um governo que patrocina disseminação de informação falsa. Então chega ao ponto de ameaçar vidas humanas por conta de divulgação de informações falsas. Claro que não é só pelo governo, lógico, é pelo governo, pelos particulares e estimulada, no caso brasileiro, pelo governo. Sim. Então essa, a meu ver, é a grande questão do momento. Então lá atrás a gente nunca pensou que o governo poderia patrocinar isso. A gente estava querendo assegurar ao cidadão que a informação que ele fosse receber fosse inteira, integral, né, o documento tivesse registro. Aí ele falou, agora a gente tem que se preocupar se o governo distribui informação verdadeira. A gente pode concluir que a própria lei de acesso pode servir como uma espécie de vacina, antídoto contra fake news? Bom, a lei de acesso ela só garante que a gente consiga consultar os documentos. Se os documentos forem fabricados, falseados, a gente vai conseguir descobrir se os documentos de fato são falseados. As leis de acesso no mundo inteiro elas são vistas como isso. É um instrumento a mais para o cidadão, de alguma maneira, vigiar o que o poder público faz. Assim, agora, se o poder público envereda para o caminho da mentira, da falsidade, você não consegue conter. Você consegue minimamente descobrir aonde pode estar a falsidade. Leal, existe algum tipo de punição para servidor ou órgão público que não cumpra a lei de acesso à informação? Tem precedente sobre isso? E que punição seria essa? Está escrito lá na lei, eu não sou advogado, mas a gente lê as leis, né? Está escrito lá na lei, artigo 32, constitui conduta ilícita que seja responsabilidade do agente público ou militar se recusar-se a fornecer informação. Você está escrito na lei. Então, a punição existe. Alguém foi punido? Bom, para essa matéria eu fiz um levantamento e a CGU confirmou os dados. De 2012 até hoje, uma pessoa foi punida. Um ex-reitor da Federal de Rondônia, e ele foi punido, coincidentemente, em junho agora, deste ano, junho de 2021, e ele foi punido porque um cidadão pediu informação em 2018, ele queria ter acesso a pareceres jurídicos lá da Federal, num período. A Federal primeiro negou, o cidadão recorreu, aí a Federal não respondeu mais, aí o cidadão recorreu à instância superior, a Federal não recorreu, e aí é bom para as pessoas saberem, quando o órgão não responde, o sistema da CGU já vai abrindo as janelas para recorrer. Até que bateu na CGU. A CGU ligou, mandou e-mail para a Federal perguntando, olha, por que você não vai entregar? A Federal não deu satisfação, a CGU mandou a Federal entregar os documentos, a UNIR não entregou os documentos, o reitor foi comunicado por e-mail que isso estava acontecendo, e a CGU instaurou uma sindicância e apurou que ele foi responsável por não ter cumprido a decisão final da CGU, que era para entregar os documentos. Só que, como é uma punição administrativa de um servidor que não tinha antecedentes, a punição foi 6 dias de suspensão, convertida em desconto de 3 dias de salário, que pelo salário, que eu calculei aqui, o salário do reitor é R$21 mil, daria uns R$2 mil de desconto no salário dele em um mês, e depois ele toca a vida. Hoje ele não é mais reitor, já tem outro reitor no cargo, enfim. E aí, procurado, ele não quis se manifestar e pediu para avisar, a assessoria da universidade avisou, que ele recorreu, ou seja, tem um recurso judicial, ele foi para a justiça para ter essa punição anulada. A justiça ainda não se pronunciou. Leal, dá para fazer um balanço da aplicação da lei nos estados e municípios? A CGU faz até um monitoramento disso. Eu não tenho os detalhes de como isso está hoje, mas o que a percepção que se tem é assim, ó, e aí eu vou usar a expressão que o Jorge Raggio usou em 2012 e que ele repetiu agora justamente para alguns estados e municípios, que na época ele dizia que o Brasil estava na pré-história da transparência. Aí eu perguntei ele, 10 anos depois, como é que tá? Ele falou assim, o governo federal evoluiu. Alguns estados e alguns municípios evoluíram, mas em alguns lugares
tem estado e município que ainda está na pré-história da transparência. E o judiciário legislativo, a gente sabe que no início teve muita dificuldade para saber vencimento de servidores do Poder Judiciário. Os tribunais estaduais ainda não divulgaram as informações. A Corregedora Nacional de Justiça deu prazo de 10 dias para que cumpram a lei. Segundo ela, o judiciário precisa vencer resistências internas. Essas barreiras continuam vigentes na sua avaliação? Lá atrás, quando a lei entrou em vigor, eles demoraram a regulamentar, né? O decreto que regulamentava foi editado no dia que a lei entrou em vigor, em maio de 2012. O Supremo demorou, o Congresso demorou. Hoje em dia, quem pede informação consegue receber. A diferença é que, como o governo federal criou um sistema automatizado que dispara quando os prazos não são cumpridos, você tem um controle maior. E nos outros poderes não existe isso. Às vezes você manda um e-mail, né? E aí vem por e-mail, você responde, e aí você não é avisado quando o prazo terminou. Enfim, mas as informações que a gente tem é que melhorou. Não funciona tão assim de maneira automática, apesar dos problemas que a gente tem no governo federal, né? Mas tem um sistema que está de pé e que ajuda a facilitar a tramitação dos pedidos. Francisco Leali, muito obrigado pela sua participação aqui no Ao Ponto. Um abraço e um bom trabalho. Obrigada, Leali. Um abraço. Obrigado. Um abraço a todos. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção foi da Amanda Scatolini e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.